Olá, começa agora mais um Mundo Acadêmico Especial O Direito é Todo Seu, programa produzido em parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB Bauru e gravado aqui na Casa do Advogado. No programa de hoje nós vamos falar sobre planos de saúde. Ancora o programa junto comigo, advogado e professor da FIB, Dr. César Augusto Michele, e nosso entrevistado de hoje é o coordenador da Comissão de Planos de Saúde da OAB Bauru, Dr. Wagner Santino. Doutor Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Bom, obrigado também ao professor César, que está sempre aqui ancorando o programa juntamente comigo. Bom, planos de saúde. A gente sabe que várias pessoas têm os planos de saúde, né? Não é a maioria do povo brasileiro, até porque eles não têm como pagar por isso, né? A gente sabe que a situação da saúde pública no Brasil, se fosse muito boa, a gente não teria tantos problemas com os planos de saúde, não é, doutor? Mas a gente sabe que existe também diferença entre os planos que as pessoas contratam. Fala pra gente, já traça um panorama, só pra gente situar quem que é A, quem que é B, quem que é C. Qual que é a diferença entre esses planos regulamentados e os antigos? Como você mesmo disse, existe uma situação hoje que é a questão da saúde. Quando você fala da saúde, automaticamente nós estamos falando de um direito básico, elementar, garantido na Constituição Federal. Associada à saúde, você tem outros pontos, que é a questão da educação, a questão da segurança pública, e que, infelizmente, fica difícil para você, como cidadão, cuidar desses pontos. Na verdade, o que a gente tem visto muito é o poder público tentando intervir nessas questões de forma tal que ele tente regulamentar, às vezes até tenta colocar algumas questões protecionistas que de uma certa forma até vai contrariamente aos próprios interesses do usuário. Dentro desse prisma, nós temos a seguinte situação: quando você fala de planos de saúde, atualmente o plano de saúde ele é regulamentado pela Lei 9.658 de 1998. Ele criou algumas normas onde se procurou definir princípios básicos e direitos básicos do usuário do plano de saúde. Como você mesmo falou no início, o plano de saúde, de certa forma, ele visa complementar alguma coisa que o Estado não consegue nos passar. E hoje a gente vê esse caos que existe no Sistema Único de Saúde do Brasil, que você, para poder marcar uma consulta ou ter uma assistência, você demora muito tempo. Então fica realmente difícil. Então, com essa Lei 9.656, o poder público tentou, de uma certa forma, regulamentar e criou algumas normas básicas que eram justamente impostas para que as operadoras, para que as empresas do ramo de saúde pudessem garantir um mínimo de direito e também seguir algumas regras para esses planos. Dr. Wagner, muito se fala hoje sobre a questão de área de abrangência em relação aos planos de saúde. Se cria uma celeuma aí nessa vertente da área de abrangência. Eu queria que o senhor explicasse para nós o que quer dizer essa área de abrangência, qual é o conteúdo, o que significa essa tal área de abrangência dos planos de saúde? É interessante que nós distingamos essa cobertura, porque digamos que num caso de emergência ou de urgência, você certamente terá a cobertura nacional, mesmo possuindo um plano municipal, ok? Só que em contrapartida, se você naqueles procedimentos corriqueiros, de repente você precisa de um oftalmologista, de algum médico que você necessariamente, você somente vai ter cobertura dentro daquela área que você contratou. É claro que existem um rol de procedimentos básicos que o plano de saúde é obrigado a colocar à sua disposição, e dentro desse plano básico, não importa se ele é municipal ou não, mas ele terá que necessariamente colocar esse serviço à disposição do usuário. E na eventualidade de não havendo a disponibilidade desse serviço dentro das coberturas mínimas impostas pela ANS, eles terão que colocar, disponibilizar para o usuário dentro em outra área territorial. Bom, temos aí a questão da cobertura, né, local e nacional, como você bem colocou. Então isso vai ser basicamente o que vai diferenciar os tipos de planos e coberturas que o mercado oferece.
O que você encontra normalmente é essa diferenciação de preço justamente em função dessas áreas, e também é muito comum você ter alguma coisa de diferença em relação aos recursos que são colocados. Então, por exemplo, se você pegar um plano de saúde que disponibiliza, por exemplo, um Sírio-Libanês para você, ou um Albert Einstein, certamente você terá um padrão diferenciado de plano de saúde. E o que nós precisamos entender também, não somente essa questão da área territorial, mas existem as modalidades dos planos. Então, quando você faz a contratação do plano, você poderia ter, por exemplo, um plano ambulatorial, que só vai te dar o direito à questão dos planos do atendimento ambulatorial de clínicas. Você pode ter também o hospitalar sem obstetrícia ou o hospitalar com obstetrícia, que é todo aquele procedimento que você precisa de internação e tudo mais. Existe também a possibilidade de você ter o plano odontológico incluído ou não. Então, veja, são situações que você não está obrigado, o plano não é obrigado a te oferecer essas coisas. Você só terá o direito se eventualmente você tiver optado por esse plano. Como também o plano de referência que eles chamam, que é esse plano que engloba todos os tratamentos, desde o ambulatorial, o hospitalar, o odontológico, digamos que é o plano mais completo que existe efetivamente. Muito se fala hoje, Dr. Wagner, sobre as coberturas em relação aos planos de saúde. Nós temos ainda aí, inclusive, uma resolução normativa, a RN 211 de 2010, que trata aí do rol de coberturas em relação aos planos de saúde. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa resolução normativa 211 de 2010. É preciso que a gente entenda que essa questão dos planos de saúde, ela vem ao longo do tempo sendo alterada. Atualmente, como você disse, a resolução que regula esse contexto é justamente a 210, a 211, né? E ele dá aqui, ele elenca todos, mas é uma relação muito extensa. Ela tem mais de 90 folhas, para você ter uma ideia. Então, são procedimentos daquilo que você tem em cada plano, de forma tal que você saiba o que é ou não, né? Agora, é interessante a gente saber que é o básico que você tem, não tem como ser diferente disso. Bom, dentro desse rol de coberturas, a gente tem, com certeza, acho que é um dos pontos que acaba causando mais transtornos aí, que são as despesas com acompanhantes, né? Geralmente, quem tem um parente que está enfermo, por algum motivo precisa ser internado, existe alguém que sempre vai querer acompanhar, né? Então, a questão da saúde, a fragilidade da saúde de alguém vai ter o acompanhamento de um familiar ou de uma pessoa muito próxima, né? Então é preciso deixar claro, até para quem contrata um plano de saúde, que existem regras para as despesas com acompanhantes, né? O que nós temos que ter consciência é que existem praticamente 2 estatutos que tratam assim, que são exceções, que é tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o Estatuto do Idoso. Então, quando você fala sempre da criança, que é o menor de 18 anos, ou melhor, digamos, a criança e o adolescente menor de 18 anos, ou você fala do maior de 60 anos, que é o idoso, que é a melhor idade hoje que se chama, eles possuem alguns direitos a mais do que o povo em geral. Essas pessoas, tanto o idoso e a criança, sempre que houver a recomendação, eles têm que ter os acompanhantes. E isso, praticamente, na maioria dos casos. E aí você pensa assim, bom, eu estou lá com o meu pai ou com um filho que está internado, né? Logicamente, essa pessoa, o acompanhante que ficará acompanhando essa pessoa, ela terá algumas necessidades. E aí o plano diz o seguinte, a ANS diz o seguinte: o que o hospital oferecer para a pessoa lá, o plano é obrigado a cobrir. Então, para você ter uma ideia, então tem 3 refeições, o plano é obrigado a cobrir 3 refeições. Se o hospital oferecer 2 refeições, o plano é obrigado a cobrir 2 refeições. Então, o acompanhante, primeiro, é um direito sempre do menor de 18 anos e do maior de 60 anos. E sempre que houver essa necessidade, o plano tem que arcar com os custos dessas despesas dentro das possibilidades do serviço que é disponibilizado pelo hospital.
Bom, doutor Wagner, então nessa situação de acompanhantes, se não for menor de 18 nem maior de 65, mas o médico solicitar a presença de algum acompanhante, então... Ela é obrigatória, o plano é obrigatório arcar com essas despesas. Ainda existe uma questão em relação aos planos de saúde que trata aí uma questão mais técnica, o chamado fator moderador. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores, o que consiste esse fator moderador? Esse fator moderador, ele também é conhecido como fator de coparticipação. De certa forma, é um fator que os planos de saúde procuram sempre colocar nos convênios, de forma tal que ele procure inibir o uso desse serviço. Então você imagina o seguinte, você quer fazer uma consulta, se você não tiver nada que te segure um pouco, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, essa é a mentalidade que os planos de saúde adotam. Não estou dizendo que seja essa, né? Porque eu acho que ninguém vai no médico porque quer. Mas, eventualmente, o fator moderador é uma participação em determinados procedimentos, normalmente consultas, exames médicos, no qual o usuário paga uma participação nesse serviço. Então, digamos lá, normalmente 10, 20, 30% do valor que é pago para o prestador de serviço. Então, o fator moderador, como o próprio nome diz, ele tem o objetivo de moderar o uso, para que não haja, eventualmente, desequilíbrios financeiros no contrato. Bom, então o hipocondríaco ele está bem focado nessa questão do fator moderador. Poderíamos dizer até de uma forma jocosa que é isso, né? Justamente esse tipo de pessoa que estaria sendo o alvo desse fator moderador. Bom, então eu imagino também que existam alguns estudos por parte das operadoras para limitar numericamente alguns procedimentos, ou por mês ou por semana, é mais ou menos isso, esse fator moderador, né? O fator moderador, na verdade, ele visa colocar uma certa participação monetária. Então, eles trabalham com números e com afirmativas que a gente não sabe dizer até que ponto são verdadeiras ou não, né? Porque pode ser até pontos de vista comerciais que tem. A tendência que nós sabemos, e que nós temos sentido isso, é de impor o fator moderador como um meio, como uma forma de se reprimir o uso inadequado, o uso desvirtuado do convênio. Essa que seria a questão. Então, digamos, você tem lá um coeficiente hospitalar, uma consulta que custaria R$60. Se você tiver uma coparticipação, você estaria pagando em torno de R$18, que seria os 30% desse valor. Você vai fazer um exame, você vai fazer uma consulta. Agora, não necessariamente existe o fator moderador. O fator moderador ele depende de cada contrato, daquilo que você contratou, ele pode existir e pode não existir. E se ele existir, ele terá que ser claro, a regra clara em relação ao percentual e quando ela incidirá. E agora eu queria falar das carências, né? Essa é uma palavra que é sempre usada, inclusive nas propagandas de alguns planos de saúde com relação às carências. Primeiramente, o que é uma carência no plano de saúde e como ela se desenvolve? Quais são os direitos do usuário de um plano de saúde quando a gente pensa em carências? A carência é basicamente o tempo mínimo que você tem para você poder exercer, poder usar aquele determinado benefício. Então, o que você tem normalmente, o que nós encontramos normalmente, são carências que são predeterminadas em função de alguns fatos. Então, por exemplo, a questão num atendimento de urgência. Um atendimento de urgência você teria uma carência de 24 horas, quer dizer, você não faz o plano agora para você usar daqui 10 minutos, ou você não faz porque você está numa UTI precisando de uma urgência ou de uma emergência. Então, quando você faz o plano de saúde, você tem uma carência mínima de 24 horas. Existem casos, por exemplo, que é o caso do parto, que você tem uma carência mínima de 300 dias. Existe aquela questão das doenças pré-existentes, que podem eventualmente também ter, que é de 24 meses. E na regra geral, nas demais situações, essa carência é de 180 dias. Mas como é que fica aí, dentro dessa questão das carências, como é que fica a portabilidade de carências atualmente? Doutor, a portabilidade é um termo que está em moda hoje, né? Se fala portabilidade numérica de telefone, e aí criou-se também a portabilidade da questão dos planos de saúde. O que implica a portabilidade?
como o MEN diz, é você levar de um lugar para o outro uma situação fática, jurídica que você tem. Então, o que nós temos? Como a gente havia dito agora há pouco, existe a questão das carências. O que é a carência? É aquele prazo mínimo que você tem para poder usar aquele serviço. Quando você fala da portabilidade, automaticamente você traz uma situação que você tinha antes para um outro lugar para você poder exercer esse direito. Na questão da portabilidade, você em tese, você não traz mais, você não terá que cumprir na alteração do plano, você não terá que cumprir essas carências. Então você entra no novo plano, você já entra com aquela situação de você poder exercer todos aqueles direitos que são os mínimos garantidos pela ANS, sem a necessidade da carência. Então isto é a portabilidade. Bom, então, só pegando um exemplo prático, se a pessoa foi num escritório de uma operadora no período da manhã para trocar de plano e exercer essa portabilidade, saiu de lá, foi atropelada, ela já pode ser encaminhada para urgência, emergência pelo novo plano. O que nós precisamos diferenciar também é quando eu posso fazer essa portabilidade, tá? Porque a portabilidade, e na regra, você pode fazer na data base do seu contrato. Então você não pode, por exemplo, ter um contrato em vigor e você hoje resolver mudar. Existe um prazo que você pode fazer justamente no aniversário do teu contrato, e existe uma outra regra, que você não pode fazer essa portabilidade se você já tiver exercido esse direito há menos de 2 anos. Como é um caso recente, não existe ainda o caso da portabilidade, né? Mas para que eventualmente você possa fazer novas portabilidades, mudar do seu plano para um outro plano, levando as carências que você tem que respeitar essas regras. Então, primeiro, você não pode ter exercido esse direito há menos de 2 anos. E você só pode fazer também nas datas do seu contrato. Então, se o seu contrato está vencendo hoje, você faz hoje. Se venceu há 6 meses, você terá que esperar ao aniversário do teu contrato para que você possa implementar essa condição da portabilidade. Bom, a gente sabe também, quem tem plano de saúde sabe que quanto mais primaveras você acumula, maior fica a conta mensal do plano de saúde. O Estatuto do Idoso trouxe alguma regulação, alguma regulamentação de saúde nesse sentido? O que existe na questão do idoso, e aí é um ponto de vista muito pessoal meu, como eu falei no começo, quando você fala da questão da proteção, às vezes alguma proteção que você procura, que o governo procura passar para o cidadão, muitas vezes ele não é muito favorável. E nessa questão do idoso, uma das coisas que ele fez foi o seguinte, até a regulamentação dos planos de saúde que se deu em 98, não existia nenhuma regra que você precisava fazer. Não existia uma regulamentação na questão de valores, de faixas, de idade e tudo mais. Com a lei do plano de saúde, ela instituiu 7 faixas de idade. Então, de acordo com a idade, haveria uma possibilidade de aumento. Por quê? Dentro daquela ideia que quando você é jovem, você usa pouco o plano de saúde. E a partir do momento que você vai ganhando idade, você necessariamente tem mais necessidade de fazer o uso do próprio plano. Então, o que aconteceu? Quando foi lançado o regulamento, a lei dos planos de saúde, que é regulamentado pela ANS, ela criou aquilo que era 7 faixas. E você tinha normalmente faixas que iam alterando de acordo com a idade, e a última faixa era de 70 anos. Com o Estatuto do Idoso, houve uma ligeira alteração nesse item. O Estatuto do Idoso disse o seguinte, que o idoso, que é aquele que tem 60 anos, ele não pode ser discriminado, ele não pode pagar mais, uma série de coisas. Aí você traz esse assunto para o plano de saúde. O que você tem? Aquele plano de saúde que previa uma alteração com 60 e que previa uma alteração da faixa, daquela contribuição que você tem que pagar, quando você atingisse os 70 anos, infelizmente a gente vê que hoje, de uma certa forma, quando você adquire 59 anos, que é a última possibilidade de você mudar de plano, já há essa alteração. Então a gente conseguiu constatar isso, infelizmente, que ao atingir os 59 anos de idade, você já passa a pagar quase que aquilo que você estaria pagando com 70 anos. Esse é um dos pontos
que em tese protegeu, mas que a gente está vendo no dia a dia que você começa a pagar com 59 anos aquilo que viria a pagar com 70 anos, isso em função do Estatuto do Idoso. Uma questão que gera muita celeuma hoje na tratativa dos planos de saúde diz respeito aí aos reajustes que os planos de saúde fazem em relação aos seus usuários aí. Como é que fica esses índices, aos contratos que a pessoa física fez, a questão mesmo da faixa etária que nós discutimos agora em relação a essa questão dos reajustes dos planos de saúde? A primeira situação que nós temos que verificar é que não pode haver diferenciação nos planos de saúde para quem usa mais ou para quem usa menos. Quando a gente fala do plano de saúde, você basicamente fala de duas formas, que é o plano individual e o plano associativo, corporativo, coletivo. A ANS, ela somente regulamenta a questão dos reajustes quando é tratado do plano individual ou familiar. Quer dizer, você como pessoa física, você vai lá e você contrata isso daí. Então, quando existe isso daí, existe a possibilidade ou não do reajuste, sempre condicionado à prévia autorização pela ANS e limitado a um determinado índice. Esse ano 2011, para vocês terem uma ideia, o índice é 7,69. Da onde que foi tirado isso? Em função de tudo que a ANS regulamentou e viu, estudou e constatou ao longo do tempo o próprio custo do procedimento. Então ela fixou para 2011 7,93, 7,69. O ano passado era 6,73. Então são índices, mas é importante que todos saibam que esse índice ele está restrito ao plano familiar, ao plano individual. Ele não se aplica, por exemplo, ao plano da empresa, ao plano corporativo. Isso são outras coisas que são feitas. Agora, como eu disse, não pode haver discriminação pelo uso. Quer dizer, você usa mais, você paga mais, você usa menos, você paga menos. O que nós temos são esses reajustes que são aplicados uniformes, agora de uma forma, de que maneira? Sempre respeitando aquelas faixas etárias. Como eu falei, eram 7 faixas até o Estatuto do Idoso, hoje são 10 faixas, mas o percentual ele é utilizado uniforme, não pode ser separado por faixas. Uhum. Bom, para finalizar aqui, nosso tempo está se esgotando, recentemente tivemos uma resolução que fixa prazos para atendimento do usuário do plano de saúde, né? Que a gente via, até foi alardeado pela imprensa, a pessoa tenta marcar uma consulta, só tem para daqui 90 dias, 180 dias. Agora, essa resolução veio regulamentar esse tempo mínimo de espera por uma consulta, isso? Correto. Essa resolução é a do 259, que ela não está em vigor ainda. Ela vai entrar em vigor agora dia 18 de setembro. Nós precisamos ter por base alguns conceitos para que você possa falar assim, eu tenho ou não tenho direito. Então, a primeira situação que tem, qual que é o prazo mínimo? Não é? Prazo mínimo para nós quando estamos doentes é agora, é esse momento, você não pode esperar. Só que a resolução não trata dessa forma. A resolução ela tem prazos diferenciados para consultas, para sessão de exames, para internação, dependendo do tipo de internação. Então, essa resolução 259, ela é bem taxativa de como fluem esses prazos. E como que ela é contada? A partir do momento que você pede o serviço. Digamos que você, eventualmente, precisa fazer uma consulta com determinado médico. Esse prazo mínimo, vamos tomar, por exemplo, o inciso 1 dessa resolução do artigo 3º. Ela fala da consulta básica, que é a pediatria, a clínica médica, a cirurgia geral, a ginecologia e obstetrícia, que tem que ser agendada em até 7 dias. E aí também vai um outro ponto que nós temos que ter consciência. Não é o médico que você quer, não é o médico que você está acostumado a usar. O que existe, a necessidade, a imposição legal, é que o convênio ou que a operadora de seguro, do seu seguro-saúde, coloque dentro daquele território que foi contratado, aquele determinado serviço que você está precisando. Então, nesse caso, são 7 dias.
Existem demais especialidades médicas que não elencadas que eu citei, ela vai dar um prazo de 14 dias para que o plano de saúde agende isso. Então é interessante que cada um, de acordo com a necessidade, então primeiro ponto, não está vigorando ainda, vigorará a partir de 18 de setembro. E segundo é justamente atentar para os procedimentos que você está exigindo, para o prazo que é fixado. A gente também orienta para que a pessoa documente isso. Olha, a partir desse momento eu preciso de um médico de determinada especialidade e você tem que me passar isso daí. Então, sempre atentar para esses fatos. E aí poderia até surgir aquela pergunta, mas e se de repente eu tenho aqui, eles não têm, o profissional não tem como me passar esse trabalho que eu estou precisando, eles vão ter que, de certa forma, disponibilizar transporte para que você tenha esse atendimento em outra área, mesmo que fora da sua área de abrangência. Essa questão do transporte é inclusive quanto ao acompanhante? Inclusive quanto ao acompanhante, justamente. Por quê? Porque se houver a necessidade do acompanhante, essa pessoa também ela terá que ser conduzida para o local até o retorno de volta. Bom, para a gente finalizar a nossa gravação aqui, só gostaria, que o assunto é muito extenso, a gente não consegue detalhar todos os pormenores desse assunto que é muito detalhado. Mas, bom, doutor Wagner, quem tiver dúvidas com relação ao seu próprio plano de saúde ou não estiver insatisfeito, pode vir procurar a comissão aqui na OAB, não é? A comissão de planos de saúde está à disposição para qualquer dúvida que possa tirar, só acionar a sede da OAB aqui em Bauru e a gente vai, dentro da medida possível, atender. Ok.